Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembieski e aqui nesse canal divulgo a doutrina do segmento de Umbanda Independente, assim como a praticamos no Centro Espírita de Umbanda Ogum Sete Espadas, na cidade de Xaxim, Santa Catarina, e assim como a praticamos na Associação Rosa Branca de Umbanda Independente. Nessa série estamos estudando a história da mediunidade. No vídeo anterior, tivemos um resumo da primeira parte. E nesse vídeo, nós vamos estudar, eu convido você a estudar comigo, como surgiu a magia na sociedade humana. Vamos lá? Os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a mula Eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem tem fé. Como surgiu a magia? Mas afinal, como que o homem descobriu a magia, a prática da magia? É importante considerar que nós estamos falando de uma era primitiva, ainda em tempos remotos, há milhões de anos atrás, quando o homem era um ser primitivo, a sociedade era primitiva. E, naquele tempo, os espíritos, ainda apegados à matéria, tinham interesse em receber aquilo que era do seu agrado. O espírito desencarnava, mas não tinha uma evolução espiritual para compreender a grandeza da vida espiritual. Então o ser humano desencarnava e ficava ainda atraído, sentia atraído, ficava apegado à sociedade, mas consciente de que estava desencarnado e consciente da vida, agora consciente da vida no plano espiritual. Então, por ele ainda ser muito apegado à sua vida material, ele tinha interesse em continuar aproveitando aquilo que ele gostava, aquilo que era do seu agrado. Como, por exemplo, alimentos, roupas, vícios, substâncias viciosas das quais ele conseguia extrair os fluidos e se alimentar disso. Mas para que ele pudesse fazer isso, ele precisava de um ser encarnado, no qual ele pudesse se aproximar, provocar o processo de simbiose e a partir de então, através da mediunidade do ser humano encarnado, ele usava o corpo físico para usufruir dos benefícios que o encarnado poderia lhe dar. Os encarnados, por sua vez, agora consciente de que haviam espíritos, eles buscavam o intercâmbio para receber benefícios que os espíritos poderiam lhe trazer. Por exemplo, proteção, um desejo de vingança, curar uma doença. E, na maioria das vezes, quando ocorria a manifestação, o homem encarnado interpretava os espíritos como sendo divindades. Uma tribo, por exemplo, ela tinha espíritos desencarnados que a protegiam, espíritos que faleceram, mas que faziam parte daquela sociedade. E o que acontece? Se, por exemplo, a tribo estava em perigo, à noite, correndo o risco de que um animal selvagem ou que uma outra tribo inimiga a atacasse, o ser humano encarnado, as pessoas da tribo eram informadas através do espírito que se manifestava no médium. Você intuía, fazia a comunicação para que beneficiasse eles. De contrapartida, a tribo também tratava essa manifestação como divina. É claro que o que eu dei aqui foi apenas um exemplo. Isso acontecia de várias formas. Assim começava o processo, um processo que é muito importante. E agora vamos entrando na nossa realidade. Como essa história primitiva, ela influencia a nossa vida até hoje. Começava o processo das oferendas e dos sacrifícios. O homem primitivo criou a magia elementar. O que era a magia elementar? Seres elementais, seres inferiores do plano espiritual, eram aproveitados na execução de atividades e tarefas, mas sem qualquer alicerce moral. Não havia moralidade, não havia regra, havia apenas interesse. Então surgiu dessa forma a magia elementar. Mas, afinal, o que é a magia elementar? A magia elementar surgiu quando os espíritos passaram a usar seres elementais para tirar proveito e servir aos encarnados em troca de vantagem.
Os elementais são seres invisíveis, sempre presentes em todas as atividades da natureza, além do plano físico. São encontrados em toda parte, na superfície da Terra, na atmosfera, na água, nas profundezas da crosta terrestre, junto ao elemento ígneo, a lava vulcânica no centro da Terra. Esses espíritos, segundo o que a literatura espírita nos apresenta, trabalham nos reinos da natureza, junto aos minerais, vegetais, animais e aos homens. Também são conhecidos como devas, elementais, fadas, gênios, silfos, elfos, djinns, faunos, gnomos e etc. Mas uma coisa é muito importante que a gente tenha consciência nesse nosso estudo. Os elementais não dispõem de discernimento. O homem havia dado um salto evolutivo da inconsciência para a luz da razão. Mas os elementais são seres inferiores ao homem, ao espírito humano. E eles não têm discernimento, eles não têm razão. Eles são seres sem consciência daquilo que fazem. Eles são assim porque eles não adquiriram a faculdade de pensar. São ingênuos e muito fiéis. O elemental tem uma característica de ser extremamente obediente a um espírito superior que o domine. Praticam tanto o bem como o mal, de acordo com o que lhe é sugerido. Não tem noção de bondade ou maldade. É daí que nós, no nosso segmento de Umbanda, compreendemos, acreditamos que vem a resposta que muitas vezes, para uma pergunta que muitas vezes nós fazemos. A explicação para trabalhos e oferendas que são feitos para atingir uma pessoa inocente e que acaba acontecendo. Muitas vezes as pessoas perguntam, nós perguntamos, por que caiu o mal feito? Por que foi feito um trabalho e caiu numa pessoa inocente? Justamente por isso. Porque o elemento que é usado é um elemento inconsciente. E você já deve estar pensando, você já deve estar associando fatos. Se o elemental está na água, se o elemental está na terra, se o elemental está no fogo, está no ar, então o elemental está nas matas, o elemental está na cachoeira, o elemental está no mar, o elemental está na terra, nas pedreiras, e aí você que me assiste começa a associar, porque algumas práticas de magia são feitas em determinados lugares, em lugares específicos. Os elementais são descritos, inclusive, nas obras de Allan Kardec e Chico Xavier. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, encontramos a pergunta 537. A pergunta diz assim: a mitologia dos antigos se fundava inteiramente sobre as ideias espíritas, com a única diferença de que se consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de pensamento? Essa é a pergunta que está no Livro dos Espíritos. A resposta é: tão pouco destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Pela mesma razão, poderia então haver espíritos que habitam o interior da Terra e que presidam os fenômenos geológicos? É feita a pergunta. E a resposta é: estes espíritos não habitam realmente a Terra, mas regulam os fenômenos e os dirigem, conforme suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fatos e os compreendereis melhor. Mais adiante, na pergunta 539 do Livro dos Espíritos, encontramos: a questão diz: na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é apenas um espírito que age ou eles se reúnem em massa para produzi-lo? E a resposta é: reúnem-se em massas inumeráveis. Mais adiante, na pergunta 539 do Livro dos Espíritos, encontramos: a questão diz: na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é apenas um espírito que age ou eles se reúnem em massa para produzi-lo? E a resposta é: reúnem-se em massas inumeráveis. Em entrevista fornecida pelo médium expositor espírita Divaldo Franco, um médium
que... Corta. Ok. Em entrevista fornecida pelo médium e expositor espírita, o grande Divaldo Franco, a revista espírita Allan Kardec, do estado de Goiás, ano 5, número 17, de agosto a outubro de 92, página 8 e 9, Divaldo é questionado. Divaldo, existem os chamados espíritos elementais ou espíritos da natureza? E Divaldo responde, sim. Existem os espíritos que contribuem em favor do desenvolvimento dos recursos da natureza. Em todas as épocas eles foram conhecidos, identificando-se através da nomenclatura variada, fazendo parte da mitologia dos povos, alguns deles deuses que se faziam temer ou amar. E aí, qual o estágio evolutivo desses espíritos? Alguns são de elevada categoria e comandam os menos evoluídos, que eles se submetem docilmente, laborando em favor do progresso pessoal e geral, na condição de auxiliares daqueles que presidem os fenômenos da natureza. É importante aqui que elementais são seres inferiores, mas há espíritos superiores, até mesmo o ser humano, que controlam a natureza, o nosso planeta. Que tarefas executam? Inumeráveis. Protegem os vegetais, os animais, os homens. Contribuem para acontecimentos diversos, tempestades, chuvas, maremotos, terremotos, interferindo nos fenômenos normais da natureza sob o comando dos engenheiros espirituais que operam em nome de Deus e não exercem ação direta sobre a matéria. Os elementais são citados ainda na obra Libertação, de Chico Xavier, psicografada pelo espírito André Luiz. No capítulo 4, encontramos uma parte da obra que fala. Nessa parte, a obra apresenta que os elementais são descritos como seres primitivos, sem noção do bem e do mal. O texto diz o seguinte: a ignorância por ora não lhes confere a glória da responsabilidade. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo da floresta. Afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que os dominam. Guardam, enfim, a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. O contato de certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal. E somos responsabilizados, isso é muito importante, somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam, quanto ao tipo de influência que exercemos sobre a mente infantil dessas criaturas. Então, podemos concluir que os seres elementais foram criados por Deus, eles não têm senso de razão, não têm conhecimento sobre o bem e o mal. Esses espíritos, eles são usados pelos seres espíritos superiores à humanidade, os engenheiros celestiais, para influenciar, comandar, governar os fenômenos da natureza. Mas esses elementais também podem ser influenciados por espíritos desencarnados e espíritos encarnados. É aí, desta forma, que o homem encarnado e desencarnado descobriu que podia manipular os elementais e assim surgiu a magia elementar. Existe um outro relato no qual Chico Xavier vê os elementais do mar vindo buscar uma oferenda na praia e, uma vez que eles recebem aqueles presentes, eles irradiam para a pessoa que fez a oferenda energias benéficas. Aqui nesse vídeo, abaixo no link, você vai encontrar, para você poder assistir esse vídeo. Nós vamos deixar o endereço aqui na descrição do vídeo. Além desse, também temos o caso em que Chico Xavier indica a um casal que o procura, ele indica que eles procurem um benzedor para afastar as cobras de um sítio. Nesse episódio, Chico Xavier estava trabalhando, o casal chegou para o Chico Xavier pedindo ajuda, porque haviam muitas cobras no sítio em que eles estavam. E o Chico diz, olha, procure um benzedor, E esse benzedor, com seu magnetismo, vai fazer
a sua reza, e os elementais da natureza vão usar o magnetismo desse benzedor para afastar as cobras. Também aqui na descrição do vídeo nós vamos colocar o link para você poder estudar a matéria. Uma coisa muito importante é que os elementais podem incorporar no médium. Isso mesmo. E é assim que nós, do segmento de Umbanda Independente, interpretamos a manifestação, por exemplo, de uma sereia nos terreiros de Umbanda e outras religiões aí. E os elementais são para nós, no nosso segmento de Umbanda, a manifestação, por exemplo, de uma entidade muito polêmica, que se fala muito no Brasil, que é o Exu Mirim. Né? Mas afinal, quem é o Exu Mirim? Para nós, né, esse moleque travesso é a manifestação de um elemental. Então, tanto uma sereia, assim como um Exu Mirim, que se manifesta, ele não é um espírito consciente, ele não é uma entidade ou muito menos uma divindade. Ele é a manifestação, ambos são manifestações de elementais usando um corpo mediúnico. Isso geralmente acontece por quê? Porque um guia espiritual ou um espírito que está comandando aquela sessão traz esses elementais e promove a incorporação para fazer um determinado trabalho, para atingir um determinado objetivo. É muito importante que elementais não têm consciência do bem e do mal, são extremamente fiéis e se deixam comandar com muita facilidade por espíritos conscientes como nós, espíritos encarnados e espíritos desencarnados. É nesse ponto que compreendemos como se faz o mal, os despachos em lugares específicos, cachoeiras, matas, mar, sempre ligados aos elementais. É por isso que trabalhos de magia surtem efeito, mesmo sendo feito para a maldade, totalmente desprovido de moral. Trabalhos que muitas vezes são feitos em nome de divindades. Os elementais usados nos trabalhos de magia para o malefício dos outros são seres de baixa evolução e não têm livre-arbítrio. São desprovidos de razão, sendo assim a responsabilidade é de quem os invocou, é de quem invoca essa força para fazer o mal para um terceiro. Essas práticas magísticas deram origem ao que se chamou de magia negra ou goécia. Mas aí a Terra iria dar um salto evolutivo. Receberia espíritos mais evoluídos do que os espíritos encarnados e desencarnados que habitavam o nosso mundo, que ainda eram primitivos, e esses espíritos mais evoluídos que a Terra receberia iriam provocar um avanço no progresso da humanidade. Será que os anjos caídos dos quais a Bíblia fala são esses espíritos? Isso eu convido você a assistir comigo no nosso próximo vídeo. Até lá, eu desejo a todos o meu fraterno Saravá. Pomedipi,